filósofo pré-socrático grego, nascido por volta de 610 a.C., na cidade de Mileto, na Jônia. É tradicionalmente considerado discípulo e sucessor de Tales, Anaximandro de Mileto, o filósofo do Apeiron. Sua obra, hoje conhecida apenas por fragmentos e testemunhos posteriores, constitui uma das primeiras tentativas sistemáticas de explicar a natureza por meio da razão. Um dado relevante é que Anaximandro é frequentemente apontado como o primeiro filósofo grego a ter escrito um tratado em prosa, intitulado, segundo a tradição, sobre a natureza, embora o texto original não tenha sobrevivido integralmente. A principal contribuição filosófica de Anaximandro foi a formulação de um princípio originário, ou arché, distinto dos elementos físicos concretos. Segundo os relatos de autores antigos, ele afirmou que o princípio de todas as coisas é o apeiron, termo grego que significa ilimitado, indefinido ou infinito. Diferentemente de Tales, que identificava esse princípio com a água, Anaximandro sustentava que a origem de tudo não poderia ser nenhum dos elementos determinados, pois esses são mutuamente opostos e sujeitos à destruição. O apeiron, por sua vez, seria eterno e indestrutível, dando origem aos contrários e governando seus ciclos de geração e corrupção. Um fragmento atribuído a ele afirma que as coisas pagam umas às outras a pena e a reparação da injustiça segundo a ordem do tempo, expressão interpretada como uma tentativa de explicar o equilíbrio natural entre os opostos. Anaximandro também elaborou uma concepção cosmológica própria. De acordo com os testemunhos antigos, ele afirmava que a Terra ocupa o centro do cosmos e se mantém em equilíbrio sem apoio físico, por estar equidistante de todas as partes do universo. Essa ideia rompe com concepções míticas anteriores, que imaginavam a Terra sustentada por alguma entidade. Ele também propôs modelos para os corpos celestes, descrevendo-os como rodas ou anéis de fogo envoltos por ar, com aberturas que permitem a passagem da luz, explicando assim fenômenos como o Sol, a Lua e os eclipses. No campo da geografia, Anaximandro é tradicionalmente creditado como um dos primeiros a elaborar um mapa do mundo conhecido. Esse mapa teria sido utilizado por navegadores e estudiosos e posteriormente aperfeiçoado por Hecateu de Mileto. Embora não possamos reconstruir sua forma com precisão, a iniciativa de representar o mundo de maneira sistemática constitui um marco no desenvolvimento da cartografia. Quanto à origem dos seres vivos, os relatos indicam que Anaximandro sustentava que a vida surgiu inicialmente na umidade e que os primeiros seres humanos teriam se desenvolvido a partir de outros animais, possivelmente peixes ou criaturas aquáticas. Ele justificava essa hipótese pelo longo período de dependência dos seres humanos na infância, o que, segundo seu raciocínio, tornaria impossível a sobrevivência dos primeiros humanos sem uma fase anterior em outro tipo de organismo. Entre as curiosidades históricas associadas a Anaximandro, destaca-se o fato de que ele teria introduzido ou difundido o uso do gnomon, um instrumento para medir o tempo e as estações por meio da sombra, na Grécia, embora essa tecnologia já existisse em outras culturas. Também se atribui a ele a construção de dispositivos para observações astronômicas básicas, reforçando seu papel na consolidação de uma abordagem empírica dos fenômenos naturais. A importância filosófica de Anaximandro reside sobretudo na introdução de um princípio abstrato e universal como fundamento da realidade, bem como na tentativa de explicar fenômenos naturais por meio de leis e regularidades, e não por ações divinas. Com isso, ele deu continuidade e aprofundamento ao projeto inaugurado por Tales, ampliando o alcance da investigação racional sobre a natureza. Seu pensamento representa um passo significativo no desenvolvimento da filosofia natural e na transição do pensamento mítico para o pensamento conceitual. Em conclusão, Anaximandro de Mileto representa um momento decisivo na história do pensamento humano. Ao propor que a origem de tudo está no apeiron, o ilimitado e indefinido, ele expandiu os horizontes da filosofia e da ciência. Seu legado permanece vivo sempre que buscamos compreender o universo por meio da razão, da investigação e do pensamento crítico. Entre vidas e ideias, deixe seu like.
E vamos conhecer ao próximo filósofo.